Queridos, Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 37, por favor, abram comigo esta que é a palavra do Senhor. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 12, versículo 37. Jesus, depois de vários sinais realizados, multiplicação de pães e peixes, expulsão de demônios, fazer paralítico ser recuperado e voltar a andar, e N outros sinais, a cura de um homem com a mão mirrada, Jesus agora caminha em direção aos últimos dias de sua vida. Ele sabe que vai à cruz, e vai até a cruz em absoluta solidão. Esse é um caminho que ele tem que trilhar. O versículo 37 até o versículo 43 vai nos falar sobre os vários tipos de crença que estão fora do padrão do reino de Deus. Os versos 37 até o versículo 40 vai nos falar da cegueira generalizada que acontecia no meio das pessoas que conviviam com Jesus. Acompanhe. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, Jesus já havia realizado muitas coisas. Não creram nele. E o verso 38 diz que isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, e aí vai citar Isaías capítulo 53, versículo 1. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53 nos diz respeito exclusivamente ao servo sofredor que é Jesus. Isaías diz que o Filho de Deus, o servo sofredor, nasceria e cresceria como um homem comum, homem de dores e que sabe o que é padecer. Se andasse em nosso meio aqui agora, andaria sujo, sofrido pelas lutas do dia a dia para conseguir pagar suas contas, colocar o pão sobre a mesa. Um homem honesto, um homem que não era engajado nos altos cargos políticos, não tinha grandes graduações para receber aplausos e bajulações, um homem simples. Quando esse homem se destacasse no cenário e dissesse, eu sou aquele por meio de quem todas as promessas do Antigo Testamento se cumprirão. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que pisará a cabeça da serpente e perdoará os pecados de vocês. Eu lhes darei vida e vida em abundância. Quando Jesus proclamar estas palavras, ninguém crerá nele. É por isso que Isaías 53 faz essa pergunta: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? A multidão que cercava Jesus estava endurecida para a vinda do Salvador, para a vinda de seu libertador, do Filho de Deus. João segue citando uma outra profecia de Isaías do versículo 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. João agora cita a profecia do capítulo 6 de Isaías. Bem no início do ministério, Isaías entra no templo e lá em êxtase ele é tomado pela visão da glória de Deus. E ele vê serafins com 6 asas, 2 voando, 2 cobrindo os pés, 2 cobrindo o rosto e 2 cobrindo os pés. Isaías olha a presença de Deus e diz, estou perdido, porque sou pecador. Eu vi a presença santa de Deus. Ele é tomado pela convicção de que estava na presença do puro Deus. Ele imediatamente se dá conta da profundidade dos seus pecados. E é tomado de culpa, de vergonha. E diz, vou morrer. Um anjo vai até o altar, pega uma brasa do altar, toca nos lábios de Isaías e ele é perdoado. Só por conta do perdão promovido pelo sacrifício do altar é que Isaías é perdoado. Pode permanecer na presença de Deus. Isaías ouve uma voz vinda do trono de graça. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Deus deseja comissionar um povo para lhe servir. Deus deseja um mensageiro para pregar a sua vontade. Isaías agora perdoado, tendo dignidade na presença de Deus, porque o animal morto no altar ofereceu um sacrifício perfeito para perdoá-lo. Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim.
estou à disposição. E Isaías recebe um dos ministérios mais difíceis que qualquer homem poderia receber. Isaías recebe o ministério de proclamação sem perspectiva de conversão. Deus diz: vai e prega a este povo, mas pregue com a certeza de que eles têm ouvidos, mas não ouvirão, têm olhos, mas não verão, o coração deles não consegue sentir, é duro, e eles não se converterão. Deus está profetizando sobre o ministério de Jesus. Quando o filho da mulher nascer, crescer numa família de carpinteiros, numa família simples, for um homem de dores, como eu e você, que luta para viver, que não recebe os holofotes da mídia, nem o poder e o aparato do Estado está em suas mãos, e Jesus começar a proclamar que Ele é que dá vida e vida em abundância, as pessoas não acreditarão. Terão seu coração endurecido, ouvirão, mas não compreenderão, olharão, mas não crerão, e isso lhes servirá como julgamento. O versículo 41 explica a profecia de Isaías, tanto do capítulo 6, quanto do capítulo 53, dizendo: isto disse Isaías, porque viu a glória de Deus e falou a seu viu. A glória de Deus se manifestará através do servo sofredor. O castigo que nos alma para se render integralmente a Ele. Essa é a pregação de Isaías. Num ar de lamento, verão o Filho de Deus, mas não verão. Ouvirão o Filho de Deus, mas não entenderão. Terão corações que sofrerão emoções ao verem sinais, maravilhas, morto levantar, cego enxergar, paralítico andar, pães multiplicados, uma voz sendo ouvida do céu, mas não se sensibilizarão a ponto de renderem-se integralmente a Ele e crerem nele para a salvação. Essa é a constatação de Isaías. E aí no versículo 42, bem na parte introdutória, Isaías insere uma aparente contradição. Porque do versículo 37 a 40 ele diz: Jesus, ninguém creu nele. Mas agora no versículo 42 Isaías diz: contudo muitos dentre as próprias autoridades, o quê? Creram nele. Espera aí. Antes Isaías disse que o povo tem coração, mas é endurecido, mas não vê, que o povo crê em Cristo. Muitos dentre as autoridades creram em Jesus, mas no final do versículo 42 e versículo 43, João desfaz essa contradição. Ele explica que a crença que muitos tinham por Jesus era equivocada e fora dos padrões do reino de Deus. Veja o que João vai dizer: mas por causa a Cristo, para não serem expulsos da sinagoga. E aí João vai explicar a crença espúria que a liderança religiosa nutria por Jesus, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E a pergunta que brota desse texto é: quais são algumas crenças que a gente pode nutrir a respeito de Jesus e que foge dos padrões do reino de Deus? Primeira crença que a gente pode nutrir e que foge do padrão do reino de Deus é crer simplesmente pela admiração ao sobrenatural. Abra lá em João capítulo 2, bem no início, volte algumas páginas, João capítulo 2, versículo 23 até o versículo 25. Jesus havia acabado de transformar 600 litros de água em vinho, numa festa de casamento. Este é o primeiro dos sinais que Jesus realiza. E o versículo 23 diz que, estando Jesus em Jerusalém,
durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Jesus realiza o milagre em Caná da Galileia, o sinal, vai para Jerusalém na festa da Páscoa, realiza muitos outros sinais, as pessoas impressionadas creem nele. Mas olha a nota que João insere no versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. 600 litros d'água transformada em vinho. Cegos enxergando, demônios sendo expulsos. Admirados. Mas Jesus diz, eles só estão crendo nessas manifestações sobrenaturais impressionantes. Coloca cartaz pela cidade toda, com uma foto do Renato, de quem quer que seja, com a mão sobre a barriga de alguém e supostamente expelindo um caroço. E anuncie noite de milagres e curas espetaculares. Podemos fazer 6 cultos por dia, os 6 lotados. A crença no sobrenatural, em coisas impressionantes sendo realizadas. Essa não é uma crença bíblica. Essa não é uma crença dentro do padrão do reino de Deus. A segunda crença que foge ao padrão do reino de Deus é crer apenas em razão dos benefícios que a gente recebe de Deus. Eu creio em Cristo, mas eu creio e continuo crendo enquanto Ele me dá presentes, como o bom Papai Noel dá presente para a criança obediente no final do ano, na época do Natal. Veja João capítulo 6, versículo 26 e 27. Passe algumas páginas. Depois de diversos sinais realizados, Jesus multiplica pães e peixes, alimenta uma multidão, pega um barquinho, vai para o outro lado do mar da Galileia. A multidão acorda, não vê Jesus, queria mais pão, queria mais peixe, queria que suas necessidades fossem mais uma vez saciadas, não encontram Jesus, pegam os barquinhos, atravessam o mar da Galileia. Quando encontram Jesus na cidade, diz, por que o Senhor foi embora? Por que o Senhor deixou a gente? Olha a resposta que Jesus dá a esse povo nos versículos 26 e 27. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Segunda crença que foge dos padrões do reino de Deus é crer apenas em razão dos benefícios recebidos. Quando uma brita pequenininha alcança o nosso lago de serenidade, por que Deus? O que eu fiz de errado contra o Senhor? Por que o Senhor deixou de me amar? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está permitindo eu sofrer? Por que Deus está permitindo passar por esse câncer? Por que Deus está permitindo eu ficar desempregado? Por que Deus está permitindo essa crise na família? Por que Deus está permitindo essa crise com meu filho? E aí questiona Deus, questiona Deus, questiona Deus, questiona seu amor, sua fidelidade, sua graça, sua misericórdia, seu cuidado. Basta uma leve dificuldade para questionar toda a soberania e milagres de Deus em sua vida que o acompanhou até aqui. Eu só creio em Deus enquanto está tudo bem. Quando minha vida passa por dificuldades, ainda que leves, eu estremeço, eu desmorono, minha fé entra em crise profunda, eu desapareço da vida em comunidade. Crença errada. Eu só permaneço crendo apenas enquanto os benefícios permanecem. Terceira crença, fora dos padrões do reino dos céus. Eu creio apenas enquanto há tempo de paz. Fugiu a paz, veio a dificuldade, eu deixo de crer. Saia de João agora, por favor, e abra em Marcos. Volte algumas páginas da sua Bíblia. Mateus, Marcos. Abra lá em Marcos, no capítulo 4. Versículos 10 em diante, Jesus vai explicar uma parábola que ele tinha contado. A parábola do semeador.
Eis que o semeador saiu a semear. Marcos capítulo 4. E no versículo 16 e 17, ele vai explicar a semente que caiu em solo rochoso. Olha o que Jesus diz. Semelhantemente, Marcos 4, versos 16 e 17. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz, são de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Terceira crença fora dos padrões do reino de Deus. Eu continuo crendo em Deus somente enquanto há paz. As crises vieram. Minha vida está sendo esbofeteada. Deus soltou a corda do diabo para o diabo ser usado como instrumento dele para me provar. É isso que vocês ouviram mesmo, gente. O diabo é instrumento nas mãos de Deus. Lembra de Jó? Satanás chega e Satanás só pode tocar em Jó depois que quem permitiu? Deus permitiu Jó ser provado para que lá no final Jó fizesse sua declaração. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo. O diabo está por trás das nossas tentações, mas Deus está por trás das nossas provações. As tentações têm o objetivo de nos destruir, afastar-nos da verdade. As provações têm o objetivo de nos purificar, aproximar-nos da dependência de Deus e nos fazer confiar inteiramente em sua graça, soberania e misericórdia. Quando vêm as provações, muitos de nós abandonam aquilo que a gente chama de fé, porque é uma fé espúria, é um tipo de crença fora dos padrões do reino de Deus. Aquele tipo de crença que permanece com Deus só quando tudo está bonito, em seu devido lugar. Ao virem as primeiras dificuldades, os primeiros sinais de provação, a primeira coisa que eu faço é bandar. Eu tenho certeza que as pessoas mais velhas aqui presentes, infelizmente, podem se lembrar nesse momento de várias pessoas que já amaram, já cantaram, bateram palmas, colocaram ofertas e dízimos aqui, participaram inclusive da liderança, alguns talvez tenham sido até pastores nessa igreja, mas abandonaram a fé em Cristo por conta das adversidades. É uma crença que só ama e continua crendo em tempos de paz. Não é uma crença dentro dos padrões do reino de Deus. Tem várias outras, mas eu quero abordar só mais uma. Uma última crença que foge ao padrão do reino de Deus é aquela crença que se acomoda à cobiça. A crença que se acomoda ao rei deste mundo e aos valores do rei deste mundo. Vocês vão entender melhor se vocês se continuarem em Marcos capítulo 4, versículo 18, veja o que Jesus diz em Marcos capítulo 4, versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, e olha o que Jesus diz, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, veja que há algo que luta contra o reino de Deus, há algo que luta pelo domínio do nosso coração. Esses valores concorrendo sufocam a palavra, e a palavra fica infrutífera. É uma crença que foge ao padrão do reino de Deus. A igreja evangélica no Brasil, em grande parte, se tornou muito rica, mas dentro dela tem uma multidão de famintos. Gente sem casa, gente sem comida em casa, gente sem saúde de qualidade, nos mesmos bancos onde nós nos assentamos.
em vários lugares com a placa de igreja no Brasil, se assentam multimilionários e paupérrimos. Gente que joga toneladas de refeição fora todos os anos e gente que não tem comida na geladeira. Essa fé não é bíblica. O irmão de Jesus, Tiago, diz que se você possuir recursos nesse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, é inútil a tua fé. É fé infrutífera. 1 Timóteo, capítulo 6, quero te convidar a abrir esse último texto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz-nos assim a palavra que é do Senhor. 1 Timóteo 6, versos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, que são desejos podres. E Paulo qualifica ainda esses desejos podres. Paulo lhe chama de concupiscências insensatas e perniciosas. E essas concupiscências, desejos podres pela cobiça, afogam os homens na ruína e perdição. E Paulo vai dizer, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E aí no verso 17 em diante, Paulo diz, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso prazer. Exorta os ricos que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se do reino de Deus. A primeira crença errada é a crença na admiração pelo sobrenatural. Multiplicou pão, multiplicou peixe, transformou água em vinho, demônio urrou, demônio foi expulso, pisou na cabeça do demônio, entrevistou o demônio, tirou a barriga. O lugar pega a Bíblia. É fraquinho, né? Não tem avivamento, não tem poder, só tem doutrina. Crença errada. Segunda crença errada. Eu só creio apenas enquanto recebo benefícios. Quando as portas do céu se fecham e não derrama mais os presentes na época de Natal, eu deixo de crer. Quando o meu Papai Noel celeste me contempla no lugar da saúde com a doença, do emprego com o desemprego, quando ele me contempla com a aprovação, eu deixo de crer. Terceira crença errada, eu creio apenas em tempos de paz, quando vem a guerra, a traição, quando vem a dor, o abandono, o momento que Deus está usando para nos peneirar, nos levar a uma intimidade amadurecida com Ele, eu questiono seu amor e sua graça e o abandono. Quarta e última crença errada, segundo os padrões do reino de Deus. Eu tento assimilar a crença que eu formulo de Deus com o meu ventre atolado e afundado no amor pelo dinheiro. Eu me torno endurecido e insensível para as pessoas diversas que me cercam, nadando em sofrimento e dificuldades. E o único Deus que eu contemplo é tornar-me rico, poderoso, construir meu nome sobre as nações. Fé pagã, fé iníqua, fé espúria, fé maligna. Não é a fé no Jesus, que tendo tudo, se esvaziou e se tornou nada. Como é que a gente pode concluir tudo isso? Simples, meus irmãos e irmãs. A crença verdadeiramente bíblica e dentro dos padrões do reino de Deus envolve
entrega. Em primeiro lugar, eu abro mão do meu eu. Aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Sabe o que é tomar a cruz, gente? Eu estou com câncer. É a cruz que eu carrego. Ore por mim, minha cruz está tão pesada. Essa não é a cruz. A maior cruz que a gente carrega todos os dias é negar o nosso eu. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É abrir mão do cumprimento de sua vontade, da satisfação dos seus desejos, interesses, sonhos e prazeres, em prol dos desejos e projetos de Deus para a sua vida. Isso sim é difícil. Pai, afasta de mim este cálice, orou Jesus. Eu não quero, minha vontade não quer. A cruz. E depois Jesus se submete e diz: não seja o que eu quero, é somente o que tu queres. Fui criado por ti, sou sustentado por ti. Nada mais justo de tudo ser usado por ti, para a tua glória. Segunda evidência da crença no reino de Deus, obediência. A palavra de Deus falou, eu obedeço. O sim da Bíblia é sim, o não da Bíblia é não. Evidência de uma crença bíblica. De uma crença bíblica, constância. As lutas vêm, as marteladas, os assédios malignos, os dardos inflamados, as pressões, as adversidades, mas eu continuo sabendo que meu Redentor vive. É recebendo flechas, eu não arredo o pé de confiar nele. Quarta evidência de uma crença bíblica: desenvolvimento no relacionamento. Diariamente eu anelo, eu desejo, eu sonho por crescer na intimidade com meu Salvador. As palavras dele são doces, a voz dele aquece a minha alma, a orientação dele ilumina o meu caminho. Eu quero ouvi-lo, eu quero caminhar com ele, porque eu sei que caminhar com ele me trará vida e vida em abundância. Bem-aventurado é o homem que na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. No devido tempo dá o seu fruto e sua folha nunca murchará. Quanto eu amo a tua lei, ela é o meu prazer de dia e de noite. Guardo no meu coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu desenvolvo um relacionamento que me aperfeiçoa na vida com Deus. A cada dia eu me pareço mais com Jesus. A cada dia minha mulher me admira mais, porque vê em mim Jesus moldando. A cada dia meu marido se encanta mais comigo, porque vê em mim os padrões da intimidade crescente com Jesus. A cada dia meus filhos
olham para mim e são inspirados pela minha vida, que exala o bom perfume de Cristo. As pessoas que convivem comigo na vizinhança, no ambiente de trabalho, são impactadas por minha vida, porque eu ando com Jesus. Evidência de que nasceu de novo e tem a crença no lugar certo. E por fim, gente, a crença correta, além de envolver entrega, obediência, constância, relacionamento que se desenvolve na presença de Deus e com Jesus. A crença correta envolve serviço. Na terça que vem, se Deus permitir, nós chegaremos em João capítulo 13. Aquele que criou as estrelas e deu nome a cada uma delas. Nasce numa família pobre, cresce num lar simples. É o rei da história, que saiu para vencer. Ele tira sua roupa de cima, se ajoelha e começa a lavar os pés de malditos pecadores, um a um. Inclusive os pés manchados pela traição imunda de Judas Iscariotes. João capítulo 13 diz que Jesus ama os seus e os ama até o fim. Quando ele termina aquele momento, ele olha para os seus discípulos e pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês entenderam? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou mesmo. E viram o que eu fiz? Vocês terão uma vida cheia de sentido, se fizerem o mesmo. Tiago diz que a fé sem obras é morta. As obras na vida de um cristão, o serviço ao próximo, o amor que amadurece, é apenas uma evidência de que Jesus nos encontrou. Fora dessas qualificações, entrega, obediência, constância, intimidade que cresce na presença de Deus e serviço, não há fé bíblica. Tudo mais não passa de lixo, que tem que ser jogado no fogo. Tem que ser confessado como pecado, como incredulidade, como crença maligna. E vamos orar para que Deus nos converta. Vamos orar para que Deus transforme o nosso interior. Vamos orar para que Deus transforme o DNA da nossa comunidade. Vamos orar para que Deus revolucione as chamadas igrejas, seja ela que rótulo que tenha na porta daquele prédio. Vamos orar para que Deus revolucione as igrejas no Brasil. Olha o caos em que anda o nosso país, o desespero de milhões. Vamos orar para que Deus transforme o povo que diz ser dele em primeiro lugar. Para que por meio dessa multidão que diz crer nele, haja uma transformação profunda nos alicerces da nossa nação. Precisamos de um avivamento. Antes de acontecer no nosso país, de um avivamento que passe por nossas vidas e gere em nós uma crença correta em Deus e nos valores de seu reino.